Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a uma nova edição, mais uma edição do HBMcast. É um prazer ter vocês com a gente. Olha só, a primeira coisa que eu quero trazer para você é que a informação é a ferramenta mais poderosa para quem empreende, para quem é empresário. Saber qual é a regra do jogo, qual é o tabuleiro, como ele se move, é fundamental para você que é empreendedor, você que é empresário. E não há nenhum lugar melhor para você estar do que o HBMcast. E hoje eu estou aqui com o Hugo, com o Everton, com a Camila, timaço de gente que não só sabe do tema, mas domina profundamente todo esse universo. E você que é empresário e empreendedor, a gente sabe que você pensa o seguinte: bom, e agora, depois da reforma, com essa reforma, como é que vai ser? Lucro real? Presumido? Tem o risco de pagar mais? E para entender todo esse universo, a gente tem hoje um podcast que vai te trazer todo o conhecimento necessário, todas as dúvidas, tenho convicção que serão sanadas nesse podcast sobre esse universo da reforma que nos assola e nos mete medo tanto, né? Quem empreende, quem é empresário, quem presta serviço. Acabei de fazer uma pergunta aqui no off sobre prestação de serviço, fiquei um pouquinho preocupado, mas já eles vão desmistificar algumas coisas. Então, primeiro, começando com a Camila, seja bem-vinda, Camila, ao HBMcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Jean, obrigada, Hugo, Everton, pela oportunidade. É muito bom estar aqui, estou acompanhando o podcast desde o início e é uma honra estar aqui hoje. Legal, show de bola. Everton, seja bem-vindo. Obrigado, Jean, obrigado a todos que acompanham o HBMcast. Espero que seja aí um bom tempo de troca de informações. Tenho certeza que será. Hugo, mestre Hugo, né? Olá, não canso de dizer isso, porque, cara, eu sempre bebo dessa fonte. Conhecimento muito vasto, demais, né? Nunca é demais. Obrigado, cara. Agradeço também a você e a quem nos ouve e nos vê, e lembrar que, como diz o poeta, nós somos eternos aprendizes, né? Exatamente. Tem um cara que, assim, eu não sou um profundo fã da obra como um todo, mas essa frase especificamente eu acho muito boa, que é: não há saber maior ou saber menor, só há saberes diferentes, né? Exatamente. Então a gente sempre aprende cotidianamente na vida, graças ao bom pai, para aqueles que se interessam em aprender, né? Mas eu quero começar com uma pergunta, vou começar por você, Hugo. Se a gente fosse delinear as principais diferenças entre o lucro real e o lucro presumido, o que o empresário precisa verdadeiramente saber sobre isso, sobre essas diferenças? O que você acha que é interessante do empresário ter de conhecimento sobre isso? Não é muita coisa, porque as tributações são direcionadas a empresas diferentes. Ela não é, olha, todo mundo pode ser lucro real, todo mundo pode ser presumido. Por opção, sim. Mas ela foi feita para exatamente pessoas que atuam de diferente forma. Então, digamos que é uma empresa que tem comércio de mercadorias. Essa empresa é um suicídio, ele está no lucro presumido. Porque a mercadoria tem seu custo, a sua venda, as suas despesas, os seus tributos e um lucrinho. As margens são pequenas. Então, essa empresa, no lucro presumido, ela vai pagar muito mais caro. Então, o lucro presumido não foi feito pensando nela. O lucro presumido foi feito pensando em um médico. O médico, ele trabalha de forma intelectual, tem um alto valor agregado na sua clínica, mas ele não tem uma mercadoria para ele vender. Ele tem um conhecimento técnico-científico para ele vender. Eu compro, pago, espero que eu não precise, mas quando precisar eu vou comprar, pagar, vão pagar caro, feliz da vida. Mas aquele cara, ele não tem mercadorias para me entregar. Portanto, no presumido, o governo diz: olha, eu vou presumir que você ganha 8%, vou presumir que você ganha 32% e vou te tributar. Então, para essa pessoa, o lucro foi feito para ele. O que ele precisa saber? Só duas coisas. Eu vendo e a minha margem de lucro final é pequenininha,
ou eu vendo um serviço ou alguma coisa cuja margem É larga, né? é larga, é muito alta e que ultrapassa os números dos padrões do lucro real. Então a margem de lucro daquele segmento é que dita se o ideal para ele é lucro real ou lucro presumido. Resumindo, né, o lucro presumido ele é feito por um negócio que tem margens de lucros altos. E o lucro real é o resultado efetivamente baixo. Então você vai pagar sobre aquilo que efetivamente você teve de resultado. E é importante a gente salientar, você vai pagar o que sobre o resultado? O imposto de renda e a contribuição social, não são todos os tributos. E muitos empresários pensam que eu vou pagar sobre o resultado todos os tributos. Não, cada um tem sua metodologia. E não é escrito em pedra, né? Ou seja, no início montou a empresa, começou a operar, aí decidiu por um regime. Isso não é para sempre, ao longo da vida da empresa isso pode se transformar, né? Mudar, seguir outros caminhos, como é que é isso? Exatamente. O regime você pode mudar ele todo ano. Né? O mês de janeiro é o momento certo de você definir qual regime você vai... Tem uma progressão? Por exemplo, eu saio do presumido para o real, ou eu saio do real para o presumido, eu posso ir e voltar, como é que é isso? Não. É como o Hugo disse, é a sua atividade que vai ditar. Às vezes você está no real e a sua atividade determina que é mais vantajoso para você estar no presumido. Então você não precisa necessariamente estar no real. E você não tem que fazer assim uma escadinha, igual muita gente imagina. Eu começo no simples, vou para o presumido, depois vou para o real. Não é assim. Você pode abrir uma empresa já no real diretamente, se for mais vantajoso para você. Agora, existe uma coisa que eu fico inconformado quando eu ouço de alguns empresários e até de colegas contadores e advogados, que me dá um mal-estar só de ouvir. A pessoa fala assim, fulano ele é obrigado a estar no presumido porque ele é muito bagunçado. Ele não tem estrutura para ser lucro real. Gente, aí que se engana, porque a Receita Federal, ele fiscaliza a operação. Ele não fiscaliza o regime tributário. Então o cara que é bagunçado, olha, eu só nego muito, você lucro presumido. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo do lucro real. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso que o governo olha. Eu não controlo meus bancos, misturo minhas finanças, tudo, então o presumido. Está errado. A Receita Federal vai te multar do mesmo jeito, que é distribuição disfarçada de lucros. Portanto, quando fala em desorganização, você tem que mudar de profissão. Como diz o não saudoso Collor de Mello, Não saudoso é bom. não saudoso. Quem não tem capacidade, que não se estabeleça. Se você não dá conta de ser empresário, não seja. Porque o risco que você está incorrendo no seu patrimônio, ao pensar que se você é lucro presumido, você zera seus riscos, um engano assim, um erro muito grave isso. Absurdo. Então, se você paga muito imposto, porque está no lucro presumido, e é por desorganização interna, vai ficar pior um pouquinho. Você vai pagar muito e o seu risco de ser autuado é o mesmo. Camila, eu quero até tirar uma dúvida seguinte, muita gente pensa assim, a reforma é capaz de extinguir um dos dois regimes, isso vai acontecer? Não vai? O lucro presumido vai sumir, o real vai sumir, todo mundo vai migrar para um ou para outro. Aí tem dois vieses importantes da gente falar. O primeiro deles são os aspectos jurídicos disso que eu queria que você falasse. E aí, Everton, se você puder, a gente entender o impacto prático dessa situação no mundo real do empreendedor. Mas, Camila, juridicamente falando, a reforma vai extinguir um dos dois regimes? Não, a reforma ela não veio para extinguir nenhum regime de tributação de empresas. A gente tem empecilhos por segmentos, por atividades, para você estar em alguns segmentos, ou por faturamento. Exemplo de empecilhos por faturamento. Simples Nacional, 4.800.000, mas a partir dos 3.600.000 você já está numa faixa de risco ali, porque a sua alíquota começa a ficar maior, você tem que ligar um alarme ali na sua empresa. Lucro presumido até 78 milhões. Passou de 78 milhões, você já não consegue mais nem querendo estar no lucro presumido. Então a gente precisa se adequar aos segmentos da empresa e aos regimes de faturamento, mas a reforma tributária ela vai permanecer com todos os regimes. Presumido, real, simples nacional, arbitrado, não vai ter modificação nisso.
O que modifica em relação ao PIS e a COFINS, que vai ser substituído pelo CBS, é que hoje no lucro presumido a gente tem uma alíquota cumulativa de PIS e COFINS de 3,65%. O que significa? O governo te dá uma alíquota menor, mas ele te impede de creditar. Então você não consegue creditar de demais insumos que você utiliza lá no seu comércio, na sua prestação de serviço. No entanto, quando migrar para a CBS, eu não vou poder mais optar por lucro real presumido com alíquota cumulativa ou não cumulativa. O governo hoje está aí numa alíquota média entre 6,5% a 13% de vinculação de alíquota de CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, que hoje no lucro real é 9,25%. Você vai ter um crédito amplo, então o que você adquirir lá para sua empresa, desde que não seja uso e consumo pessoal, você vai poder creditar na mesma alíquota que você vai debitar tanto na venda quanto na prestação de serviço. E aí, para imposto de renda e contribuição social permanece a mesma tratativa nos dois regimes. Impacto efetivo dessa realidade para o empreendedor, Everton? O empresário agora que está no regime do lucro presumido, né, ou lucro real, que vai se estabelecer para o ano que vem, onde que vai sair o tributo do PIS e da COFINS, que tem a possibilidade de ter o regime cumulativo e não cumulativo, o que ele vai ter que estudar? Se vai ter viabilidade dentro desse modelo não cumulativo agora. O que quer dizer o não cumulativo? Tudo aquilo que eu compro, eu gero crédito. Tudo aquilo que eu vendo, eu gero débito. Como a gente estava falando aqui anteriormente, existem atividades que você não gera crédito, né? Então, às vezes, você vai sair de uma alíquota hoje de 3,65% dentro da cumulatividade e indo para um CBS de 13% sem crédito. Então, cada atividade, efetivamente falando com a reforma, a gente vai ter que estudar. Vai ter possibilidade de geração de crédito para aquela atividade? Não pode continuar dentro desse regime. Não tem possibilidade. Vamos ver um melhor enquadramento aqui, talvez? É isso que a gente tem que estudar e ver o quanto... Vai ter que mudar sistema, nota fiscal, processo interno, isso vai ter que ser Já está mudando já. 2026 já iniciou com essas alterações. Quem não está mudando está ficando... Então, em relação a penalidades, e penalidades, assim, que não muda... As penalidades eram para ser cobradas agora a partir de 1º de janeiro. Mas o governo prorrogou para abril. No entanto, a obrigação de destaque na nota fiscal de IBS e CBS para as empresas do lucro real presumido, elas permanecem. A obrigação não prorrogou. O que prorrogou foi a penalidade. Ou seja, já tem obrigação, mesmo sem multa, já tem obrigação. Isso, porque o que acontece? O governo ia travar as notas, depois resolveu não travar as notas porque o sistema não estava ainda preparado. Ele resolveu que ia multar. Olha, se você não cumpre a sua obrigação, nós vamos multar. Mas ele viu que os sistemas, muitos sistemas bons e grandes do país estavam ainda com atraso. Ele resolveu deixar de multar por 3 meses. Né? Temporariamente. Mas em abril, quem não tiver com sistemas adaptados, e isso é importante o empresário conferir, quem não tiver com sistema adaptado, emitindo o documento corretamente, fazendo as obrigações na forma da lei, a partir de 1º de abril, né, Camila, já serão autuadas em 1% do valor do faturamento. O que é alto, a Receita Federal disse que não é não, eu só vou cobrar o imposto dele. Olha, dê o nome que quiserem, porque agora virou moda mudar o nome das coisas. O empresário vai desembolsar 1% do valor do faturamento a título de punição. E é um valor que ele não embutiu na precificação dele, ele não embutiu previamente para que ele possa arcar com isso. Se você ganhou 6, ele vai ganhar 5. Se ganhou 5, vai ganhar 4. Vamos lá, eu sei que às vezes você fazer, até no momento que a gente vive, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Eu acho que sempre foi assim, mas hoje está um pouquinho diferente, né? Mas, na medida do possível, no que for possível para vocês e vocês entenderem que dá para ser, alguns não têm essa referência, mas outros têm. Vocês lembram do professor Pardal? Demais, o amigo do tio Patinhas. Lembra dele? Também. A Camila talvez não sabe. Tem um dedo do professor Pardal nessa reforma tributária? Eu diria o seguinte, eu gosto de fazer um comparativo.
Pega o seu melhor tratorista, aquele cara que faz as curvas de nível assim, que você olha e fala assim, putz, grilo, põe uma Ferrari na mão desse cara. Ou então, pega um cara lá das Fórmula 1 E joga no trator. e fala, colhe essa roça, planta essa roça para mim. Os dois vão ter problema, né? Os dois vão ter problema. Então, olha, o que existe é que o profissionalismo, e aqui vai a deixa para o empresário, o profissionalismo ele tem que existir em tudo quanto é área. Dentro da empresa, se você, empresário, não está com bons profissionais, com pessoas da área, não adianta pegar o estoquista e achar que ele vai fazer um bom trabalho no seu sistema. Não adianta pegar o cara do seu sistema e mandar ele fazer controle de estoque. Vamos pegar a Fernanda, colocar aqui no tributo, Pra fazer- pegar a Camila e colocar no marketing. Marketing. Aí o que acontece? Hoje, sem medir palavras, o governo atual, ele não olha meritocracia, ele olha ideologia. E quando se olha ideologia, muitas vezes a gente peca. E muito, porque às vezes uma pessoa que tem a minha ideologia, ele não sabe fazer aquilo, mas eu designo ele para fazer porque ele cabe no meu projeto. Então, o que está acontecendo nessa reforma, ela tem muita ideologia onde não deve. O Brasil tinha que ser mais profissional e menos ideológico. Tratar dinheiro com ideologia é perigoso. Né? É muito Perigoso. perigoso. E aí acontece que está acontecendo, nessa reforma, um efeito burro. Porque quando o governo prega em taxar os ricos que podem pagar e ajudar os pobres, ele está fazendo o inverso. Porque quando se trata de consumo, a gente fala muito essa reforma é a reforma do consumo, quem paga é o consumidor. Agora, Mas quem são os ricos, né? Porque também tem isso, né? Taxar os ricos, quais? Mas eu- super rico. O que é um super rico? Mas a pessoa tem que ter noção de custo. Quem está fazendo reforma tributária não está pensando em custos. Custos, ele arrebenta na ponta. Então, aquele Não, mas é só coitado... porque assim, ó, desculpa me interromper, porque eu quero sua visão sobre isso. O super rico, vamos falar, o banqueiro, você acha que Não vai pegar ele. Eles têm Eles estão alternativa. mirando na coisa errada, que eu falei do consumo. Não é mirar no consumo. O profissional que está lá não está mirando no consumo e é o maior erro dessa reforma. Não tem que mirar no consumo, tem que mirar em outros lugares, que não é o tema de hoje, mas que atingem realmente quem tem as grandes fortunas. Só para simplificar isso, né? Vamos lá. Eu ganho R$1.000 e aí começou a taxa, vamos dizer assim, a mudança tributária, onde o impacto, vamos supor, lá no final de 2032 seja de 26%. A indústria, o atacado, o varejo, vai colocar isso nos seus custos, esses 26% que seja de tributo, e vai repassar dentro da sua mercadoria. Então, o produto final lá vai chegar com esses 26% de tributo. Aí eu ganho R$1.000 e eu tenho um aumento na carga tributária. O Hugo ganha R$100.000 por mês. Ficou mais caro para quem? o impacto é muito maior para quem, né? Por isso que está faltando profissionais e sobrando ideologia. Esse é o erro que eu vejo nessa reforma tributária. A reforma era necessária? Com certeza. Né, Camilo? Precisava vir. Hoje nós temos milhares de obrigações acessórias, os escritórios estão superlotados de pessoas porque tem que fazer milhares de obrigações acessórias. A simplificação era o objetivo. Sim. Transparência, Show de bola. Agora, a redução da carga tributária, que é um dos pilares da reforma tributária, Isso ele não vai não acontecer. aconteceu. Camilo, e assim, ó, na sua visão, quais setores serão mais impactados, assim, no que se refere à reforma, e quais são os pontos mais sensíveis, né, dentro desse olhar relacionado a setores, né? O que você acha? Olha, pelos estudos que eu venho fazendo, nem todos os segmentos vão ser amplamente impactados. Por exemplo, hoje, na tributação do ICMS, muitas coisas que uma empresa utiliza dentro dela, ela não acredita. Se eu tenho uma empresa, uma indústria, por exemplo, de papelão, e eu pego serviço de contabilidade, serviço de advogado, serviço de marketing, todos os serviços que eu englobo para me entregar o meu produto final, que é o papelão, eu estou jogando como custo dentro desse papelão porque eu não acredito. São tributos que não se comunicam. O ISS é municipal, eu jogo ele como custo porque eu não presto serviço. E o ICMS é estadual, o tributo que eu tenho que pagar sobre a minha venda do produto que eu fiz.
Com a reforma tributária, o crédito ele vai ser amplo. Então, tudo que eu tomei de serviço dentro da minha empresa, créditos que hoje eu não utilizo para apropriar no PIS, na COFINS, no ICMS, dependendo, eu vou poder utilizar eles. Então, nem sempre todos os segmentos vão ser impactados com onerosidade na carga tributária. Mas o setor de serviço, o setor imobiliário, eles tendem a ser mais impactados. O setor do agro também tem se vinculado muito que ele vai ser impactado para maior carga tributária. Por quê? Por exemplo, no setor imobiliário, a gente não pagava, era uma anomalia tributária, a gente não pagava imposto municipal ou estadual, ISS nem ICMS, a gente pagava apenas impostos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Nesse momento da reforma, a gente tem já as notas fiscais, nota fiscal ABI, que vai ser vinculada às locações, à compra e venda de imóveis. Tudo que a gente for fazer, que a gente não utiliza a nota hoje, a gente vai passar a utilizar a nota a partir desse ano. Então, a fiscalização tende a ser mais condensada, porque tudo isso vai ser apurado em um sistema que a Receita Federal tem desenvolvido com grandes parceiras. Tem 500 empresas grandes, já passando por processamento dentro dentro da apuração assistida do comitê gestor. Então, a gente vai ter uma prerrogativa mais ampla no final dessa reforma, no final desse ano principalmente. Porque para o consumidor de baixa renda, aquele que é inscrito no CadÚnico, tem-se a teoria lá na legislação que ele vai ter direito ao cashback. Então, é um sistema amplo, um sistema único, que é 150 vezes maior que o PIX. Então, lá vai ter todas as suas entradas, todas as suas saídas, tudo que você acredita, tudo que você debita. E aí, ele tende a fazer essa apuração sozinho. E no final, ele já vai disparar. Então, quem tem direito a cashback, ele já vai disparar. Ele vai te entregar a sua apuração e você vai conferir e jogar lá dentro se tem algum ajuste, alguma coisa que deu errado. Você vai precisar ainda desse olhar humano. Mas setores impactados com a reforma para a oneração da carga tributária são principalmente setores de serviço. Bora fazer um jogo aqui agora. Vamos? Bora lá. A gente vai fazer em ping-pong, cada um fala um. Eu queria voltar antes. Volta e daqui a pouco a gente faz o quem é ping-pong. os super ricos? Voltar nessa Então, quem é questão. super rico? Vamos lá, para a Receita Federal, agora, com essa última mudança que ela teve, ela considera quem fatura acima de 50 mil, né? Ela numerou. Ela numerou. Então, assim, ela falou assim, quem fatura até 50 super mil... rico quem fatura assim, entendi. Foi o que ela fez. O que ela fez? Ela falou assim, quem fatura até 50 mil distribui lucro de até 50 mil, isenção. Acima disso, tabela progressiva até 10%. Então, dentro da classe... Porque essa foi a justificativa que ela trouxe, de falar assim, eu vou isentar o imposto de renda até 5 mil, realmente trouxe isenção até os 5 mil, mas de onde que ela gerou essa compensação? Na tributação dos super ricos, que é a distribuição de lucro acima de 50 mil reais. Então, só para trazer esse número que você Mas eu gostaria, já atrapalhando, começou a atrapalhar, deixa eu terminar de atrapalhar. Tá, Informação e boa. quem são os pobres? Só os que estão no CadÚnico, né? Isso é uma injustiça social tão grande dizer que só tem direito ao cashback aquele que está cadastrado no CadÚnico. Escuta, a minha telefonista ganha, vamos dizer, R$ 2.200 por mês, é uma mãe de família, e muitos outros aí que tem às vezes um filho, dois filhos, ela não está no CadÚnico, porque ela ganha um número que está acima do que poderia estar no CadÚnico. Ela não está no CadÚnico. A cesta básica... Ela está no limbo, né? Está no limbo. Quer dizer, a turma que ganha aí 2.000, 2.500, que tem família, que tem que tratar, pagar água, custo telefone, aluguel, assim como toda a classe mais carente do Brasil, que não está passando fome, mas que... Está na beira? Está na beira. Essa turma não é pobre, porque não está no CadÚnico, então não tem direito ao cashback. É um absurdo, uma aberração social, só vou roubar sua palavra. E volta lá, o que é o CadÚnico, amigo? Só, por exemplo, quando a gente fala CadÚnico, às vezes a pessoa não sabe. Cadastro único, né? Isso. O que é? Sinceramente, eu não sei. É o cadastro único de quem recebe a Bolsa Família, quem Exatamente. tem direito a benefícios do governo federal. Nós Então, quem temos está no cadastro nacional de beneficiários do governo federal, esse vai ter o cashback. Então, ou Mas a seja, pessoa você que tem uma renda comprovada, ele não está nesse cadastro. Você tem uma carteira assinada, você não é CadÚnico. Isso que é o que Então, eu quero. você sabe que tem, né? Não é lenda,
nós temos regiões no Brasil que tem mais Bolsa Família do que Vários. carteira assinada. Nós no Nordeste tem vários estados que já foram feito levantamentos, não é o nosso tema, mas é isso aí, que tem mais gente no Bolsa Família do que de carteira assinada. Meu Deus, né? Mas Vou fazer o... Diga. Mas é isso, a injustiça social, por isso quando a gente fala do consumo, Muito desequilíbrio, né? Focar esse grupo, porque os ricos não são atingidos e quem massivamente é atingido são os pobres. Bom, é isso aí. É Agora o que se temos deixar para muito hoje, né? É o que temos para hoje. Falando no que temos para hoje, vamos fazer um ping-pong. Aí cada um vai dizer um. Vamos ver até a hora, quando acabar, a gente entendeu que os nossos problemas terminaram. Quais erros mais importantes é hora do empresário evitar? E aí cada um fala um, na visão de vocês. Quem quer começar? Aí eu vou falar um que está na ponta da língua, que eu falo com todos os empresários. Depois o meu contador vê o que faz. Outro erro, Ó. precificação. Vai mudar toda a ideologia, metodologia e aplicação da precificação. Quer falar um? E você precisa saber a hora certa de precificar também. Se você precificar agora, que ninguém está precificando, que não tem oneração da carga tributária, você pode perder mercado. Se você não precificar em 2027, que muda a alíquota de PIS e COFINS e entra... Em janeiro de Em 27, janeiro de 27, você vai sair do mercado, porque você também vai ficar para trás em relação à precificação. Você tem que saber o que fazer e a hora que fazer. e o contador não vai fazer. Não vou montar preço de mercadorias para milhões de produtos. Um mix gigantesco. Milhões. E se a pessoa não souber fazer, o contador não vai conseguir. Esquece. O contador orienta e ensina. Mas quem tem que fazer é lá dentro da empresa. Então, o empresário que está nessa tranquilidade, achando que os contadores, e eu não estou referindo ao meu escritório, eu estou falando de Brasil, que os contadores do Brasil, algum tem capacidade temporal de ir nas empresas fazer a classificação dos produtos com a precificação correta, humanamente impossível para qualquer escritório, por maior que seja. Acabou os problemas? Só isso? Não, quem dera. Mais um erro, vamos embora. Eu penso que, se eu fosse empresária ou empreendedora, o que eu faria agora era preparar meu sistema, um apoio conjunto da contabilidade do sistema, para eu conseguir visualizar relatório. Eu acho que vai ser uma ferramenta muito importante agora em 2026. Se eu começar a colocar o destaque na minha nota correta de IBS e CBS, vão ter reduções, você pode ter um regime diferenciado. Se você começar a alimentar seu sistema certo, com as suas bases certas, mesmo agora o imposto sendo de 1%, e esclarecer com seus fornecedores também para que eles alimentem essa informação nas notas fiscais, a partir do meio do ano, você já consegue fazer simulações de cenários. Tá, a alíquota de 1% eu estou acreditando tanto, estou debitando tanto. Mas se a alíquota for para 13% de CBS, eu vou acreditar quanto? Eu vou debitar quanto? Quanto eu pagaria de imposto? O que eu preciso mudar na minha operação se for, no pior cenário, 13%? Então eu trabalharia em conjunto essas três ferramentas. Número sugestivo, né? E quando a Camila fala dos simuladores, já tem no mercado várias pessoas jogando simuladores aí, mas não comprem simuladores agora. Não temos alíquotas efetivas ainda, vai mudar, errado, vai mudar. Então, no segundo semestre, bem dito pela Camila, vão ter programas simuladores, onde você diz, olha, eu compro o produto por tanto, eu tenho esse crédito, aí então ele está alimentado já com as prováveis alíquotas de forma mais assertiva, e as legislações já pararam de estar fazendo alteração. Nesse momento nós acabamos de ter uma PLP 108 que acabou de passar pelo Congresso, já está aprovada, está valendo. Mas ainda vão vir instruções normativas e no segundo semestre vai ter sim programas simuladores. Aí é a hora, gostei dessa anotação, Camila, é a hora das pessoas começar a fazer simulação com 1%, aí joga alíquotas possíveis, prováveis para 27% e simular e deixar pronto. Os programas provavelmente vai ter pronto uma carga para jogar essa carga em janeiro. Porque a carga tem que estar pronto no dia 1º de janeiro, às 0h, para alimentar o sistema dele. Mas se ele não jogar, não preparar essa carga, não estudar, não ver os gargalos, como é que vai ser, com 30 dias não faz isso. Ou seja, o pior então... Outro problema, Jean. O pior é deixar para depois. Pior. Outro problema também, fluxo de caixa.
A reforma vai trazer uma metodologia diferente de apuração tributária, onde em alguns momentos vai haver ali no momento do pagamento a segregação da parte do tributo da parte do fornecedor. Então você recebeu do seu cliente, já vai vir descontado o tributo de forma automática. Essa é a proposta da aplicação da reforma. Então, o que acontece? Você acaba de não trabalhar com o dinheiro do governo ali por 30, 40 dias. E hoje, como que funciona hoje? Eu vendo a mercadoria, R$100.000, ali está embutido um tributo ali dentro. O cliente me paga R$100.000. No final do mês é apurado o imposto, chega para mim uma guia de 10.000, por exemplo. Então, eu trabalhei com esses 10.000 durante 30, 40 dias. E eu repasso esses 10.000 para o governo. Existe a metodologia de aplicação que vai chamar Split Payment. Esse split payment vai fazer a segregação no ato do pagamento. Se o pagamento for via boleto, alguma transação financeira eletrônica controlada. Então eu vendi por 100.000, eu vou receber 90 no ato e 10.000 já foi para o governo. O que acontece com o meu fluxo de caixa? Diminui. Aí você pensa numa venda de 2 milhões, a pessoa vai ter 1,5 milhão. Então ele vai perder aí, vamos falar de hoje uma carga tributária normal aí de 20%, então 400 mil, vai deixar de estar disponível para ele, para ele pagar aquelas rotinas de caixa, e ele não vai pagar, mas ele não tem que pagar imposto. Tá bom, mas você tem que pagar seus boletos mensalmente. Você pensa 40 dias a mais com dinheiro no bolso que você não tem. Você tem que pegar esse dinheiro de algum lugar para suprir isso. Então isso a pessoa tem que fazer conta, também nos simuladores, provavelmente vai ser disponibilizados por programas, e nós estamos de olho nisso aí. O pessoal pode ficar tranquilo que nós estamos no vácuo aí procurando simuladores para o segundo semestre. Para quê? Exatamente para que a gente consiga assessorar nesse sentido e Como de dar costume, a HBM é um passo à frente. condições de precificar e de ver o fluxo de caixa que vai perder e como é que ele vai pagar a água, a luz e a folha de pagamento. Principalmente a folha de pagamento, que todo mês paga-se com o dinheiro do governo, depois ganha e paga o imposto. São impactos que vai ser violentos. Para quem, por exemplo, depende de benefícios fiscais, como é que isso vai se dar depois, os impactos? Vai ter, assim, o que acontece com esses incentivos depois da reforma? Até 2032, os benefícios fiscais dados principalmente pelo âmbito municipal, do ISS e ICMS, tem muitos estados com diversos tipos de benefícios fiscais, eles vão findar em 2032. E aí, as empresas, principalmente que trabalham com contrato de longo prazo, vão precisar rever todos esses contratos, porque se eu tenho um benefício hoje, eu fiz um contrato, formalizei um contrato para, suponhamos, 4 anos, que nem é tão longo prazo assim. A cada ano da reforma tributária, ela vai vir em ondas. Então, a cada ano eu vou ter uma mudança. 2027 eu já tenho uma alíquota que eu sei que se eu for lucro real é 9,25%, eu já tenho uma alíquota indefinida para 2027, entre 6,5% e 13%. Para 2028 eu tenho um momento de calmaria, mas em 2029 eu já começo a trabalhar com o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, em alíquotas progressivas, ele vai subindo à medida que o ICMS e o ISS vai descendo 10% cada ano até 2032. Durante esse período, eu tenho assegurado os meus benefícios fiscais. No entanto, eu tenho mudança de tributação que pode me onerar mais ou me onerar menos, que talvez eu não consiga ou vou ter prejuízo com aqueles contratos que eu adquiri por tanto tempo. Tem impacto na competitividade, né? Ou seja, estrategicamente falando, como é que isso vai acontecer, né? Esse é outra questão. Essa reforma agora tirou a autonomia dos governos de aplicar benefícios. Então, às vezes, você quer incentivar uma área, você cria um determinado benefício para aquela região, né? Então, com a reforma, isso não vai, tirando os benefícios legais que já estão implícitos nela, você não vai poder mais criar um benefício regional. Então, por exemplo, aqui dentro de Goiás hoje a gente fala fácil, tem o produzir, fomentar, né, voltado aí para o desenvolvimento industrial. Então, ele não vai ter condição de criar um benefício próprio de determinada região. Nós já tivemos aí o Prodem, o Goiás, então tem muitos. benefício para o Nordeste, para Manaus. Então são benefícios que foram criados de desenvolvimento regional. Essa é outra limitação que a reforma vai trazer
para as regiões. Então, ela vai tentar compensar, de certa forma, determinada região, porém, tira essa autonomia governamental, vamos dizer assim. Com relação à tributação no destino, né? Como é que ficam as relações, né? As interestaduais e etc. Como é que fica isso, Everton? Hoje, cada estado tem sua tributação do ICMS, né? Então, quando eu vendo mercadoria de um determinado estado para um destino diferente, É a do destino que eu tenho vale. que aplicar a regra do destino. E pode ser que esses dois estados, para determinados produtos, tenham convênios que falam assim, não, se você for aplicar esse produto aqui vamos trabalhar ele igual, com as mesmas alíquotas, de uma forma bem Dá para simplista. fazer acordo? Faz-se De uma forma acordo? bem Faz-se simplista, acordo. hoje É. faz-se acordos. A gente chama de convênios, né? Hoje existe isso. Mas há Porém, uma legislação específica até onde a gente pode ir em relação ao acordo? Como é que é isso? Ou não? É do jeito, os estados Convênio decidem. do jeito que combinado está feito. Hoje sim, Hoje. né? Com a reforma, não, a regra é nacional. Hoje a gente promove esses acordos por meio do CONFAS. Em 2032, assim como o ICMS vai deixar de existir, o CONFAS também vai deixar de existir e passa a ser substituído integralmente pelo Comitê Gestor do IBS. E aí esse Comitê Gestor ele tem muito menos autonomia, 90% a menos de autonomia do que os estados e municípios têm hoje. Então, para benefícios fiscais ou qualquer outro tipo de alteração, até mesmo alteração de alíquota, a partir de 2035, ela já é vedada. Tem que Acabou. entrar com um projeto de lei para ter alíquotas diferenciadas. Diferente. E aí, com essa tributação no destino também, eu acho que é importante ressaltar que ela vai ser proporcional. Não é que em 2027 eu já passo integralmente a tributar no meu destino, porque hoje a regra é eu tributo na minha origem. Eu vendo a mercadoria de Goiás para São Paulo, eu tributo o ICMS em Goiás, eu pago o ICMS para Goiás e porventura eu pago algum DIFAL, vai depender do produto, do segmento, se tem acordo, protocolo, convênio, um monte de detalhes que eu tenho que olhar. Mas o ICMS em si eu pago para Goiás, 12% via de regra. Com a reforma tributária, eu passo a tributar no meu destino. Eu estou mandando meu produto para São Paulo, então o imposto é devido a São Paulo. Eu vou pagar o CBS nacional, assim como eu pago o PIS e COFINS hoje, mas o IBS ele vai ser devido para o estado de São Paulo. Então, estados que têm mais poder aquisitivo, que têm maiores consumidores, tendem a arrecadar mais. O que o governo fez até 2077 para poder tentar mitigar um pouco isso? Então, até 2077, vão ter repasses de dinheiro. Você não vai pegar 100%. São Paulo adquiriu a mercadoria, suponhamos que seja R$50 de IBS. Eu não vou já entregar R$50 na mão de São Paulo. Até 2077, eu vou entregando proporcionalmente 10%. Acho que a partir de 2029, eu passo a entregar 10%. E aí, o restante do dinheiro, os outros 90%, vai para o comitê gestor para ele poder fazer depois esse dinheiro de forma que os estados e municípios não fiquem prejudicados. Porque tende aos estados que são menos consumidores, que têm muito incentivo fiscal para chamar a empresa para lá, a ficarem com menor poder aquisitivo. Aí que eu volto na fala do Hugo. É importante nós, como cidadãos, sabermos quem a gente está colocando à frente dessas decisões para não ter decisões de envio de dinheiro ideológico. Entendi. Né? Porque vai ter um comitê, que vai ter pessoas que vai ser de influência governamental para tomar a decisão de um bolo de dinheiro que está lá, que não foi repassado ao destino, como a regra deveria ser. A gente está caminhando para o final do nosso HBMcast, essa edição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aí vocês respondem, dividem a resposta, façam como vocês entenderem melhor. Bora lá. Empresário, empreendedor que se antecipa, se organiza, tem que ter medo? Não. A regra tá todo É um mundo- bicho-papão desse tamanho? Porque parece que a gente está anunciando o fim do apocalipse. É, Apocalipse. Não, mas eu costumo dizer o seguinte: Oportunidade. quando você cria uma lei nacional como é a reforma tributária, você está equalizando a concorrência. Então, se Rio Verde tem 10 supermercados grandes, os 10 vão estar dentro do mesmo regramento. A regra é a mesma, o jogo Mas se para todo dois mundo. desses 10
ficarem esperando a banda passar, não se organizarem, outros se organizam, vai tocar uma concorrência do mesmo jeito, e esses dois que não se organizaram, não se prepararam em termos de pessoas, em termos de sistema, em termos de estrutura, esses dois que não se prepararam estão com alto risco de quebrar. Ou seja, aqueles já trocaram pneu e já estão andando. Esse aqui está trocando pneu ainda. Está trocando pneu ainda. Então, a regra, quando é ruim, isso é uma coisa. Mas se aplicar a todas, todo mundo sofre do mesmo jeito. A regra é igual para todo mundo. E aí vai a capacidade de cada empresário se adaptar. E toda mudança, Jean, tem seus problemas, mas tem oportunidade. Então, cabe a gente entender quais são as oportunidades. A Camila bem falou que a reforma vai trazer inúmeras possibilidades de créditos. Então, assim, o que eu devo fazer para acessar esses créditos diferentes que hoje eu não acesso? Então, eu tenho que me aperfeiçoar. Criar um departamento caça-fantasma. Caça-crédito. Caça-crédito. Então, vai ter negócios que, ao invés de gerar prejuízo, vai conseguir, de certa forma, se beneficiar. Né? Vai ter diversos negócios. É o que você falou, tem oportunidade tem também. Tem oportunidade também. E aí, para a gente encerrar a nossa edição desse HBMcast, que foi muito legal, muita informação importante para o empreendedor e para o empresário, cada um deixou uma dica para esse empreendedor e empresário que está nos assistindo agora, nos ouvindo também. Quem quer começar? Uma dica para a gente encerrar, uma dica de cada um. A dica de ouro que eu daria para os empresários e até para as pessoas que nos assistem, cuidado com a informação que você vê, de onde ela vem. Está tendo muita desinformação, infelizmente, nós temos muitas pessoas aí que querem um like, uma mídia, e falando muita besteira. Converse mais com o seu responsável técnico, contábil, converse mais com o seu advogado, converse mais com as pessoas que estão ao seu lado, de verdade. Fale menos com o YouTube e mais com a pessoa que você confia. Essa é a regra que eu diria. Dica? Também buscar informações fidedignas, né? Buscar assessoria, buscar... Sem disse que me disse. Exatamente. Né? Se você buscar informações que vai lhe dar um subsídio de entrar como pé direito, né, estruturado nessa reforma, com certeza você vai dar um passo à frente dos demais. Você sabe, Camila, que certa vez você foi num programa de rádio, lá na hora do Rush, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é a gente tem que se apoiar em quem sabe o que está fazendo. Quando você comentou que vocês tinham um laboratório aos finais de semana para entender todo esse universo, que é novo para todo mundo, né? Para todo mundo, uma novidade para todos, e vocês se antecipando e fazendo a HBM, fazendo esse laboratório, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, como eles estão à frente, né? Eles estão olhando antes, entendendo profundamente para poder tratar o cliente como ele deve ser tratado, com atenção, respeito, dignidade, honestidade, ética. E foi encabeçado pela Camila. Então, 6 meses antes, né, Camila? 6, 8 meses. Desde março do ano passado. Desde março do ano passado. Março do ano passado ela criou o Comitê da Reforma Tributária e a partir daquela criação nós vimos estudando semanalmente, diretão, assim, comendo mesmo as informações, trocando ideias para entender do básico. E esse laboratório, como diz você, que foi o Comitê da Reforma Tributária, criado desde março do ano passado, eu diria que foi um divisor de água para a qualidade da informação que hoje nosso time tem, né, Camila? Sim. Eu estava com muito receio no início desse ano, mas a gente passou até que tranquilo, à medida que outros escritórios passando, a gente teve problemas em relação à nota de serviço, porque o Brasil, infelizmente, tem essa cultura de jeitinho brasileiro, né? Os legisladores não passam pela operação, gambiarra. eles legislam lá, eles falam o que tem que fazer, colocam um prazo da cabeça deles
E aí eles não estão sofrendo aqui dentro da operação. Então, esse sistema específico das notas de serviço, ele travou, foi bem difícil os primeiros dias, mas o comércio, que era uma coisa que eu estava muito preocupada, a gente já se antecipou. Em novembro a gente já pediu, em setembro a gente pediu os cadastros de produtos dos clientes, fez a classificação do C-Class Trib, já passou para o cliente, já fez conferência de nota. Então, em relação ao comércio, a gente não teve nenhum tipo de problema no que dependia da gente. Então, eu penso que não só para a reforma tributária, mas uma dica que eu daria para a vida das pessoas em geral, que eu uso na minha vida, é que você tem que agir. Você não precisa saber como que faz tudo. Você precisa conhecer quem sabe fazer o que você precisa. Precisa de um cara para tudo, né? Mas eu penso que você precisa perguntar. Se você não sabe, questiona quem sabe, vai atrás da informação, vai atrás de um bom planejamento tributário, para você ter embasamento técnico, de fato, não só achismo e vozes da cabeça de alguém que está falando na internet, para você tomar as melhores decisões, porque esse é um momento de decisão. Se você tomar uma decisão ruim aqui, ela vai refletir na sua vida até 2032. Então tá. Todo mundo deu dica, eu também quero dar a minha dica. Posso? Demais, velho. A minha dica é numa frase. HBM Assessores. Acabou. Essa é a minha dica. Obrigado pela confiança. Obrigado. E é isso. Olha só, eu quero agradecer você, né? Nos acompanhou aqui no HBMcast. Eu quero antes agradecer o Hugo. Obrigado, Hugo, por você ter estado conosco nessa nova edição, mais uma edição do HBMcast. Obrigado. Estamos juntos aí. Show de Agradeço bola. também e agradeço a quem está nos acompanhando. Fica ligado, estamos sempre com dicas aí toda semana, toda quinzena, né? Para que as pessoas possam entender melhor o cenário atual do Brasil, da reforma, das empresas. Estamos sempre juntos aí. Everton, obrigado, cara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? E reforço o que o Hugo falou. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente nos nossos canais, que a gente está sempre trazendo dicas muito importantes e valiosas para que todo mundo que tem acesso às nossas redes saia na frente. Camila, obrigado. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição sempre que vocês quiserem. E venha nos visitar também, acompanhe nas redes sociais, acompanhe o HBMcast, mas venha também trocar uma ideia com a gente aqui pessoalmente, fazer um planejamento tributário para a empresa, que eu acho que é muito importante. Te ajudou? Se as informações do HBMcast dessa edição te ajudaram, compartilha com alguém que precisa também ter acesso a essas informações para correr menos risco, para não ter que trabalhar com medo, para ter todos os sucessos que busca para o ano que chega, esse ano que a gente está entrando e para os próximos, né? Falando de 77, né? 2077, olha o nível de antecipação dessa reforma, o que ela está olhando lá para frente. Então, se te ajudou, compartilha. Quero te agradecer. Obrigado pela audiência ao HBMcast. Nos vemos na próxima edição. Até lá!